O ministro Alexandre de Moraes abriu investigação no STF contra Eduardo Bolsonaro e determinou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bruno Pinheiro tem as informações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e que deixou o Brasil e está vivendo nos Estados Unidos. Ele será investigado pelos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação. A decisão foi tomada após um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e que busca apurar a suposta tentativa do parlamentar de influenciar o governo americano a tomar medidas contra Moraes, escolhido como relator do caso devido à sua atuação nas ações relacionadas aos atos do 8 de janeiro e no inquérito das fake news. Além disso, Alexandre de Moraes também autorizou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que será convocado a dar esclarecimentos. Segundo Moraes, Jair Bolsonaro, que é réu no STF no suposto plano de golpe, é considerado diretamente beneficiado pelas ações do filho. Durante entrevista coletiva, o deputado Lindenberg Farias, do PT, se manifestou a favor do pedido da PGR e solicitou a prisão de Eduardo Bolsonaro. Lindenberg também apresentou a denúncia na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Agora fica claro que ele está querendo coagir os ministros do Supremo com uma pressão como essa. Está querendo coagir todo mundo. Está querendo coagir delegados da Polícia Federal, Ministério Público Federal. Então é algo muito grave o que a gente está vivendo. No curso de um julgamento, imagina se sai uma sanção dos Estados Unidos no curso de um julgamento independente como esse sobre um golpe de Estado, sobre uma trama violenta de derrubada de um presidente da República. E com a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o ministro determinou que seu depoimento poderá ser realizado de forma escrita. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, terá a responsabilidade de indicar quais autoridades diplomáticas do Brasil nos Estados Unidos deverão receber os esclarecimentos requisitados pela PGR. O deputado reagiu em uma rede social. Eduardo Bolsonaro disse que não mudou o tom e não há conduta nova. Segundo Eduardo, há um PGR agindo politicamente. Eduardo Bolsonaro completou: é por isso que reafirmo, no Brasil há um estado de exceção. A justiça depende do cliente, o processo depende da capa. A Procuradoria-Geral da República também acrescentou ao inquérito uma notícia-crime enviada em março pelo deputado Lindenberg Farias, na qual ele pedia a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro para evitar sua saída do país. E, contudo, tanto a Procuradoria quanto Alexandre de Moraes rejeitaram essa solicitação. Com a nova decisão do ministro, Farias terá a oportunidade de depor contra o filho de Bolsonaro no inquérito. Em março deste ano, durante o julgamento que resultou na acusação formal contra Jair Bolsonaro, Eduardo solicitou licença de 122 dias do seu cargo e se mudou para os Estados Unidos. Para analisar, então, esse pedido, essa abertura de inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, chamamos novamente aqui os nossos comentaristas. Zé, começando por você dessa vez, qual o efeito colateral desse pedido de inquérito, né, dessa investigação, e quais as possíveis consequências para Eduardo Bolsonaro e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, a crise escalou. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro sabia bem o que estava fazendo quando ele se transferiu para os Estados Unidos e pediu uma licença na Câmara dos Deputados, que tem toda uma cara de ser uma licença duradoura, ou talvez ele nem volte à sua missão, né, de ser deputado federal eleito por São Paulo. Então, o suplente deve ficar, segundo as últimas informações. Mas tudo depende do andamento daqui para frente. Quando foi para os Estados Unidos, ficou muito claro que a ideia era usar como trincheira o território norte-americano e, a partir daí, fazer uma defesa política, uma pressão externa ao Brasil deste processo que está acontecendo neste momento no Supremo Tribunal Federal, agora na fase de audiência das testemunhas de defesa. Os advogados dizem que não há como fazer uma defesa exclusivamente jurídica.
mas que é preciso, sim, essa parte jurídica, daí a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a cúpula do governo passado nesse processo. Então, assim, Eduardo Bolsonaro sabe exatamente o que está fazendo e quais são os seus riscos. E em território norte-americano não há como a legislação brasileira alcançá-lo. Só que existe aí uma decisão muito importante para o Supremo, porque apesar de estar no território norte-americano, as páginas onde estão sendo feitas as publicações estão aqui no Brasil. Então, a novidade desse mundo novo da comunicação de estabelecer fronteiras que ainda não existem legalmente. Ele vai responder essa novidade por carta, já é uma concessão importante. Eduardo Bolsonaro vai responder por carta, chamada carta precatória, né, por escrito, o questionamento. E o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi citado. Veja bem, a acusação é muito grave da Procuradoria-Geral, coação durante o andamento do processo. É uma das grandes justificativas para a prisão preventiva. É quando o réu, né, ele está atrapalhando o processo. Aí é um motivo de prisão preventiva. Daí a gravidade desta decisão do Supremo, que tem o ministro Alexandre de Moraes como relator. Conversei com uma autoridade grande da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele me falou com todas as letras. Eduardo Bolsonaro não tem comando e não tem uma influência tão forte no governo Donald Trump. Mas ele me disse que desprezar a ligação, a linha de ação de Eduardo Bolsonaro com a equipe do governo Trump seria uma incompetência muito grande, porque ele tem, sim, uma entrada, ele tem ligações com pessoas importantes do governo Trump. Então, a crise escalou e aí o que eu ouvi ontem foi o seguinte: não dá para imaginar ou prever um resultado disso. Por outro lado, Deise Ciocari, eu fico me perguntando o que ganha o Eduardo Bolsonaro com isso, à medida em que, a partir do momento em que ele faz essas publicações ou essas considerações sobre o Alexandre de Moraes e torna essa escalada, como disse o Zé Maria, da crise mais explícita. Isso não pode, de algum modo, disparar uma espécie de espírito de corpo do Supremo e o ministro X dizendo, hoje foi com o Moraes, amanhã pode ser comigo. Isso não pode ficar pior ainda, não só para o Eduardo, mas também para o pai dele? Ou seja, me parece que a ação pode virar contra ele mesmo. Sempre pode ficar pior, né, Nonato? Mas aí a gente tem alguns pontos para considerar aqui. Em primeiro lugar, a gente vive um momento onde a verdade ela virou uma questão subjetiva, né? Uma questão de agenda política. Então, não tem mais aquele tom que tinha antes. O que o Eduardo Bolsonaro faz agora é apostar justamente na questão do inimigo comum. O inimigo comum é o judiciário. Então, ele aposta nessa narrativa e ele acaba tensionando os atores, né? E isso acaba funcionando muito bem nesse ambiente polarizado e a esquerda também faz isso. Óbvio que pode ter um efeito rebote para ele e para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é muito perigoso, né? Como o Zé Maria falou, como você falou. E aí tem um outro ponto para a gente refletir também, que é uma questão que nós ainda não trouxemos aqui, mas o Zé Maria tocou do nível de tensão institucional que a gente está vivendo, mas é também o quanto o diálogo de um deputado licenciado com atores internacionais, ele vira um terreno perigoso. Então, até que ponto as críticas do Eduardo Bolsonaro, elas são consideradas subversivas? Porque a gente tem que pensar também, com todos os cuidados que o Eduardo tem que ter, sim, porque, como o Zé Maria falou, a crise ela está escalonada, mas a gente tem que entender e a gente não pode normalizar também, e é nisso que muitas vezes o Eduardo Bolsonaro aposta, mas a gente não pode normalizar a ideia de que só o Supremo tem a legitimidade para dizer o que é legítimo e o que não é legítimo, né? E definir o que é subversivo e o que não é subversivo. Então, uma crítica um pouco mais feroz do Eduardo Bolsonaro, ela é considerada subversiva porque o STF definiu que é subversiva. Então, tem vários pontos nessa questão que a gente precisa ir com muito cuidado, sempre com muito cuidado, porque existe um tensionamento das instituições, mas também tem que ter essa linha
tênue para não ser atravessada, né? E o STF, por um outro lado, se me permitem, ele precisa decidir se ele vai ser um árbitro nesse jogo institucional ou se ele vai ser uma parte interessada.